Pessoal, bom dia. Vamos iniciar a nossa sessão temática, número 5, Impactos da Revisão da Regulamentação de Qualidade. Eu gostaria de chamar primeiro os palestrantes. Em primeiro lugar, Elisa Leonel, Superintendente de Relações com o Consumidor da Anatel. Osmar Bernardi, Superintendente de Controle de Obrigações da Anatel. E Carlos Eduardo Franco, Diretor de Regulamentação da TIM. Meu nome é Ildeu Borges, sou do Telebrasil e vou conduzir o debate, né? A Anatel prepara uma revisão importante na regulamentação de qualidade de serviço. Nessa sessão, avaliamos os impactos, os aspectos mais críticos da regulamentação atual e as soluções encontradas pela agência. A nossa primeira apresentação vai ser da Elisa. Elisa, fica à vontade, se você quiser ir para o púlpito ou ficar aqui, enfim. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação participar de mais um painel Telebrasil. Queria agradecer pelo convite, deu a oportunidade de estar aqui, e saudar pelo tema da mesa, que, apesar de ter sido bastante debatido nos últimos painéis, espaços da discussão setorial de telecomunicações, ainda é muito pertinente. A gente precisa lembrar que a qualidade do serviço de telecomunicações é um desafio constante do setor de telecomunicações e que a gente precisa cada vez mais aprofundar a discussão sobre formas de avançar na qualidade. A minha fala aqui, como eu estou dividindo espaço com um colega, aliás, queria saudar os meus colegas da Anatel que estão aqui também, como eu estou dividindo a mesa com o Osmar, nós resolvemos fazer uma dobradinha. Vou focar na perspectiva do consumidor e depois o Osmar vai falar um pouquinho sobre os desafios de controle. Então, eu estou trazendo aqui uma abordagem de qual é, sob a perspectiva do consumidor, a dimensão da qualidade do serviço de telecomunicações. Mas, antes de entrar na minha apresentação, eu queria fazer uma provocação, mais uma vez, ao setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações ainda não tem cultura da qualidade. A cultura do setor de telecomunicações ainda é uma cultura imediatista da redução de custos, mesmo que isso signifique uma baixa qualidade sob a percepção do consumidor. Então, quando a gente olha para alguns elementos da relação de consumo, para a experiência do consumidor de uma maneira mais ampla do que a rede, a fruição do serviço do ponto de vista técnico, a gente ainda encontra enormes desafios, enormes oportunidades de o setor avançar naquilo que efetivamente se traduza em qualidade da experiência do cliente. Então, fazendo algumas provocações, quando a gente olha, por exemplo, para a forma como as empresas têm abordado os seus consumidores no telemarketing, os robocalls, para a forma como as empresas recebem os consumidores em seus call centers, para a baixa qualificação dos atendentes que estão ali atendendo nos call centers em nome das prestadoras, a gente nota que ainda não se pode falar que haja uma cultura de qualidade. A cultura de qualidade existirá quando a qualidade não for um tema debatido em nichos dentro da prestadora. E hoje a percepção que nós temos, na experiência que a gente tem acumulado em relações de consumidores, a qualidade ainda é um debate de nicho. Ela não é um conceito, uma cultura incorporada nas mais diversas hierarquias e setores dentro de uma companhia de telecom. Vou passar um pouquinho, então, sobre o que a Anatel tem trabalhado, mas ainda nessa fala introdutória, reforçando a questão de que a gente precisa de uma cultura de qualidade. A cultura do custo precisa dar lugar a uma cultura, a cultura da redução do custo precisa dar lugar a uma cultura de melhoria da qualidade da fruição do serviço. Quero dizer que não acredito que nenhuma regra que a Anatel estabeleça vá gerar uma cultura de qualidade no nível, na profundidade que seria necessário. O regulamento da agência, então, é um remédio para a falta de cultura de qualidade. A gente está remediando uma situação
que tem que ser incorporada e resolvida de uma vez por todas pelas próprias prestadoras. E é nesse espírito de tentar remediar a ausência de uma cultura de qualidade que a gente vem debatendo quais são os indicadores, quais são os incentivos que a gente pode dar à empresa para que ela desenvolva um serviço com maior aderência à expectativa do usuário. Então, o que eu vou passar aqui são alguns pontos que a gente tem debatido nessa discussão do novo modelo de qualidade da agência. Para onde é que eu aponto que não está... parece que não está funcionando. Desculpa. Então, a primeira questão é trazer um pouco da perspectiva da pesquisa de qualidade percebida pela Anatel, realizada pela Anatel. Em 2016, a gente teve a segunda coleta nessa atual metodologia. Em 2017, a gente está com a coleta em campo. São cerca de 140 mil consumidores entrevistados ao longo do período de coleta. Uma entrevista extensa, completa, robusta, que busca medir a experiência do cliente. A primeira pergunta da pesquisa é: que nota você daria à sua prestadora? Depois de dar uma nota, ainda não contaminada pelas fases da experiência, o consumidor é, então, chamado a participar da avaliação de alguns elementos. Então, você contratou um serviço, a oferta foi clara, o atendente te tratou com cortesia, você precisou demandar uma assistência técnica nos últimos 6 meses, qual a nota você dá para a solução do problema que foi demandado? Então, a pesquisa em 2016 tem esses resultados. Satisfação geral no setor de telecomunicações. Olhado vou focar aqui nos 2 principais serviços, banda larga e serviço móvel. Satisfação geral do setor de telecomunicações com a banda larga, 6,2. Com a telefonia móvel pré-paga, 6,8. Com a telefonia móvel, aliás, pós-paga, 6,8. Com pré-pago também 6,8, satisfação geral. Se a gente desdobra em alguns elementos da pesquisa, eu trouxe aqui alguns principais notas quando a gente está tratando do desafio. Nas principais notas, no que se refere ao desafio de ampliar a satisfação com a qualidade do serviço de telecomunicações, estão as questões relacionadas a atendimento telefônico e capacidade de resolver problema das prestadoras. Então, ainda no setor de telecomunicações, um grande desafio é atender e dar resolução, dar resolutividade às demandas dos consumidores. Muito mais do que discutir a operação, o desempenho da rede, que, obviamente, é super importante, mas isso não é suficiente para afetar a percepção geral de qualidade do serviço de telecomunicações. É preciso que as prestadoras olhem para as outras fases do ciclo de experiência do cliente que tocam à capacidade de resolver problemas e ao atendimento prestado. Aqui, descendo um pouco mais em detalhes, houve uma piora significativa, do ponto de vista estatístico, estatisticamente significativa, na satisfação geral de um ano para o outro. Então, dos resultados publicados em 2017 para os de 2016, houve piora. Houve queda na satisfação geral da TV por assinatura, houve leve queda nas notas também da telefonia fixa e houve elevação nas notas da telefonia móvel, em termos de satisfação geral. Se a gente olhar o que mais impacta essa avaliação da satisfação geral pelo consumidor, as entrevistas mostram que os consumidores, quando vão tratar de problemas relacionados ao funcionamento do 3G ou do 4G, ou solicitar reparos, assistência técnica em seus serviços, tendem a dar nota mais baixa para a prestadora. Se também ele fala de um problema de cobrança e não tem a solução do seu problema, a tendência também é reduzir a nota atribuída à prestadora. O canal de atendimento também importa. Consumidores que tiveram que passar pelo atendimento pelo call center tendem a dar notas menores para as prestadoras. Também, parênteses sobre o atendimento, a Anatel tem conduzido alguns estudos lá na Superintendência de Relações com Consumidores sobre o atendimento. Curioso notar que, apesar de as prestadoras estarem desenvolvendo um foco adequado
condizente com o desenvolvimento, que é o foco do atendimento digital, os consumidores ainda preferem tratar de seus problemas nos canais de atendimento com o humano, né, com a pessoa do outro lado. Eles ainda preferem o call center. Pesquisas mostram que a gente ainda tem um longo caminho de desenvolvimento no atendimento via call center, porque ele ainda é a opção principal quando você pergunta para o consumidor por que meio ele prefere ser atendido. Aqui, só para efeitos de trazer um dado diferente de fora do nosso país, efeitos comparativos. Claro que as metodologias são distintas, mas aqui é uma pesquisa feita pela Ofcom, que também tem uma tradição de realizar pesquisas de opinião com seus consumidores, e ali a gente trouxe alguns elementos da pesquisa apenas para efeito comparativo. Nos últimos 12 meses, quem reclamou? Só 13% dos consumidores de banda larga fixa reclamaram, só 5% dos consumidores de telefonia fixa reclamaram, só 4% dos consumidores de telefonia móvel reclamaram, acionaram suas prestadoras para resolver problemas. E por que isso é ótimo? Porque quando precisa acionar a prestadora, também no caso da Inglaterra, a gente nota que as notas relacionadas à capacidade de resolução de problemas também são um desafio lá. Então, é ótimo que pouca gente precise entrar em contato com a sua prestadora, porque, ao entrar, a questão é complexa e, de fato, cai a capacidade de resolução da prestadora. Mas, se a gente for olhar em termos de satisfação geral, é de se notar que a satisfação geral com o serviço lá está bem acima do que a gente vê nos patamares brasileiros, o que também nos mostra o tamanho do desafio e do amadurecimento, do caminho que a gente ainda tem de amadurecimento das relações de consumo em telecom no Brasil. Tempo médio de atendimento, um dos indicadores que a Anatel mede, um dos indicadores que mais se avalia, que pior se avalia do ponto de vista do consumidor. Tempo médio de atendimento na Ofcom, dados publicados, 2,51. Não tem o tempo médio do Brasil, tem o indicador da Anatel, que é um indicador historicamente descumprido, mas ouso dizer que o tempo médio do Brasil é infinitamente superior a esse. Olhando para todos esses dados, a gente tem trabalhado com a perspectiva de qualidade, que envolve, então, como eu disse, não só os elementos técnicos, os elementos atinentes ao funcionamento da rede de telecomunicações, mas também os elementos da percepção subjetiva do consumidor. Isso está em coerência, condiz com o que a UIT tem trabalhado também. O conceito de qualidade pela UIT é das características implícitas e explícitas do serviço. Aquilo que o consumidor sabe e consegue mensurar em termos de qualidade e aquilo que ele nem sabe como se mensura, mas que é importante para que o serviço dele seja fruído de maneira adequada. Olhando para esse conceito e para os trabalhos que a gente tem desenvolvido dentro da UIT, a gente tem contribuído enormemente com o debate em questionários de qualidade de serviço, sob o ponto de vista de experiência e de rede. Nós então, propusemos a revisão do modelo de qualidade, foi um trabalho conjunto das equipes da área de controle de obrigações, de consumidores e de regulamentação, para trazer a revisão do modelo de qualidade da Anatel sob essa perspectiva. Atuação cada vez mais responsiva do regulado, ou seja, um incentivo ao regulado, à empresa de telecomunicações, a cumprir as regras ou a cumprir a qualidade requerida pelo consumidor no serviço de telecomunicações, aumentar a transparência e a disseminação de dados e informações à sociedade. Isso a gente acredita fortemente. A Anatel tem trabalhado para melhorar a forma como se comunica com a sociedade, acreditando que uma das formas de garantir aumento de qualidade no serviço é criar competição entre as marcas no setor de telecomunicações. Nessa linha que a gente desenvolveu o Portal do Consumidor, inclusive essa semana foi lançada uma nova versão do portal, nessa linha que a gente tem incentivado as prestadoras a aumentar a comunicação com os usuários para que eles conheçam mais sobre o serviço e consigam comparar entre as prestadoras. E nessa linha também que a Anatel tem ativamente disponibilizado indicadores, traduções dos seus indicadores para uma linguagem que o consumidor acompanhe, acreditando que uma outra grande premissa de um modelo de qualidade que se pretende efetivo é entregar a chance de o consumidor comparar as prestadoras.
a marca vale muito mais do que um PADO aberto pela Anatel. O dano à marca vale muito mais do que um PADO aberto. Uma outra linha é a máxima granularidade dos indicadores, porque também não se traduz a experiência do consumidor quando se olha para indicadores num nível macro, nível dos estados, nível nacional. Se o consumidor mora em determinado município, é naquele município que ele demanda a qualidade do serviço, não importando se do ponto de vista do Estado a prestadora está aderente à regulação da agência. Então, a máxima granularidade também é para melhor tentar traduzir a experiência do consumidor naquele local em específico. Nesse sentido, então, é que a gente trouxe ao Conselho Diretor, já está relatoria do conselheiro Igor, a percepção de qualidade sob essa perspectiva. Os elementos técnicos que cada vez mais precisam avançar, não temos dúvida disso. A demanda por dados cresce em bases que o setor precisa acompanhar do ponto de vista de investimento, mas também tratar apenas da questão técnica, tratar apenas dos elementos de rede, não levará o setor de telecomunicações a uma avaliação superior, no nosso ponto de vista, no que tange à qualidade do serviço de telecomunicações. A qualidade precisa, condição, olhando para os dados, olhando para as pesquisas que temos desenvolvido, a qualidade precisa de absorver os processos da experiência do cliente de fim a fim, desde o momento em que ele é abordado para uma nova oferta, até o momento que ele contrata um serviço, passa a fruir, é cobrado pelo serviço e, a partir daí, se encerra um ciclo de vida do cliente. Então, todo esse momento precisa ser incorporado quando se trata da qualidade. Na mesma linha, um outro grande, como eu já disse, um outro grande foco da regulação é a competição para a educação, a competição e a educação para o consumo. Ou seja, entregar ao consumidor ferramentas que o permitam comparar entre as prestadoras e conhecer os seus direitos para das prestadoras cobrar é parte sine qua non do modelo de qualidade. O desafio, e aí eu vou deixar esse ponto para o Osmar tratar, é de que forma todo esse modelo para de pé quando se fala de efetividade das regras e de enforcement da qualidade para os prestadores de telecomunicações. O que a gente precisa é aumentar a satisfação dos consumidores sem gerar com isso um trabalho insano e nada efetivo de controle. Continuamos com a baixa experiência do consumidor e ainda criamos um monstro do ponto de vista regulatório. Vou insistir no ponto que eu falei no começo. A otimização da experiência do consumidor, a melhoria da experiência do consumidor, também pode significar redução de custos para as prestadoras. Temos vários exemplos para dar de aumento de custo ou de criação de um custo pelas prestadoras, por essa visão imediatista. Reduzir custos no call center no curto prazo gera um aumento de custos no litígio no médio prazo. Então, não dar eficiência ao atendimento sob essa perspectiva da qualidade do serviço também se repercute em mais custos no médio prazo. O setor de telecomunicações hoje no Brasil apresenta um descrédito institucional tão grande que é difícil fazer debates que não passem por essa perspectiva da qualidade. A sensação eterna de que temos enganado consumidores, que os consumidores não têm fruído o serviço como teriam direito a fruir, é uma sensação que atrapalha o consumidor e, no médio prazo, gera custos adicionais às prestadoras. E aí vou bater de novo na tecla, eu e o Cadu já tivemos algum tempo atrás, não deve ter nem um mês, né, Cadu? Dividindo uma mesa sobre qualidade do serviço, e eu insistia muito num ponto, quero de novo reforçar. A cultura da qualidade não se cria em regulamento. As prestadoras precisam desenvolver cultura de qualidade e não é um regulamento da agência que fará isso acontecer. Se as prestadoras tivessem cultura de qualidade, a agência não precisaria regular no detalhe qualidade como tem regulado. Aliás, me parece um contrassenso pensar que tratar bem o cliente precisa ser objeto de regulação de um órgão público. Tratar bem o cliente é a razão de ser de uma empresa privada. Ela depende daquele cliente para gerar os seus negócios, o seu crescimento de negócio.
me parece um contrassenso que a gente esteja dentro da agência discutindo indicadores no nível de detalhe que estamos. Mas a agência não pode deixar de agir, continuará agindo, porque nós somos cobrados e estamos ali para entregar, seja soluções, seja remédios para problemas que não vamos conseguir solucionar sem a parceria com as prestadoras. Queria agradecer e ficar à disposição para o debate. Obrigado, Elisa, pela apresentação. Eu só queria lembrar a todos que, ao final, a gente vai ter um espaço para debate, né, e perguntas, né, e que vocês podem fazer pergunta também pelo aplicativo. Tá? Eu convido agora o Osmar Bernardes para fazer sua apresentação. Bom dia a todos. Bom dia, Hilder. Obrigado pelo convite. Falar de qualidade me traz algumas lembranças. É um assunto que eu tenho me dedicado e trabalhado bastante na Anatel desde quando eu entrei. Então, a gente tem espaço aqui para falar um pouquinho sobre qualidade. Qualidade, Elisa, você colocou algumas palavras que eu gostaria de confirmar e concordar. Nós não temos realmente no país uma cultura de qualidade. A agência tem insistido em criar essa cultura ou em impor essa cultura nas prestadoras e realmente não tem conseguido. Também ainda não encontramos a forma certa de abordar essa questão. Você falou uma outra questão que eu gostaria de continuar. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Você falou do monstro. Não sei se o monstro é a nossa regulamentação, o resultado da nossa regulamentação, a quantidade de processos, fiscalizações e multas aplicadas, é isso? Como a Elisa colocou agora, por último, nós temos que fazer o nosso trabalho e a Anatel faz o seu trabalho. A Anatel fiscaliza e bem e muito o setor de telecomunicações, especialmente no tema qualidade. E faz o que tem que ser feito. Fiscaliza, instaura processo e aplica-se multas. E a gente tem aplicado nos últimos anos aí centenas e eu diria bilhões de multas para o tema da qualidade. E é engraçado, Elisa, porque a gente não vê uma preocupação das empresas com relação ao tema. A preocupação em se dar um tratamento adequado para o tema. A gente tem muita discussão com vocês, com as empresas, com o setor sobre qualidade, mas acaba sendo uma discussão sobre o artigo X do regulamento Y, a multa X, o processo Y. A gente não tem realmente uma discussão sobre qualidade. E eu acho que a gente tem agora uma oportunidade boa de avançar na avaliação da qualidade dos serviços de telecomunicações e espero que vocês, o setor, as prestadoras, os órgãos de defesa dos consumidores contribuam, né, com essa proposta de regulamentação que em breve será tornada pública. Fui convidado então para falar sobre impactos da revisão da regulamentação de qualidade e pretendo me dedicar aqui a especificamente tratar do impacto no acompanhamento e controle. Nós temos, eu vou concordar com você também, Elisa, a Anatel, na sua regulamentação de qualidade, também ainda né, não conseguiu dar o tratamento adequado para a percepção do consumidor. A regulamentação editada pela Anatel, até então, a regulamentação vigente data de 2011, 2012, para os 4 serviços, e nós temos 4 regulamentos, um para cada serviço, cada um dando uma abordagem específica e diferenciada para o tema qualidade, de acordo com os 4 serviços, o que também nos traz uma dificuldade de acompanhamento, mas a regulamentação toda de qualidade está ainda muito baseada na regulamentação do sistema Telebrás, né, em indicadores de rede, em indicadores que medem o comportamento da rede, e alguns indicadores com origem nem nisso, né, nem para essa finalidade, e sim para permitir às prestadoras aumentar a sua rede. Então, realmente, nós não temos uma regulamentação ainda focada
em consumidor em que pese os esforços, né? A cada regulamentação, a cada regulamento de qualidade que a gente aprova, a gente tenta entrar nessa questão do atendimento, da cobrança, da melhoria do atendimento ao consumidor, mas ainda fizemos de forma muito tímida. Portanto, imagino que a gente tem a oportunidade grande para avançar bastante nessa discussão, nessa nova consulta pública que será lançada em breve. Também concordando com você, Elisa, mas indo um pouquinho além, assim, a regulamentação de qualidade, como eu disse, me repito e me desculpe, está muito embasada na qualidade da rede. E, além dessa colocação que a Elisa apresentou, de ter uma dedicação e um aprofundamento no tratamento do atendimento ao consumidor, existem outros temas que impactam a qualidade, que precisam ser abordados pela agência de forma conjunta, de forma a abordar o tema da qualidade como um todo. Por exemplo, cobertura, interrupções dos serviços, interrupções causadas por várias causas, inclusive externas ao setor de telecomunicações, como furto, vandalismo, falta de energia comercial. Então, já disse, a cobertura, investimentos. Então, tem várias questões que devem ser tratadas de forma conjunta para que a gente possa realmente dar um atendimento de qualidade aos nossos consumidores. Desculpa eu fazer uma introdução muito longa, mas então eu queria concordar, Elisa, com o que você colocou, mas a questão da qualidade tem que ser tratada de forma ampla, senão a gente não vai conseguir realmente ter benefício, né? Sempre vai ficar uma pontinha de fora a atrapalhar a nossa análise completa. Então, com relação aos impactos da revisão, queria fazer uma colocação que eu acho que eu já fiz de forma um pouco genérica na introdução. Nós temos alguns problemas na nossa regulamentação atual de qualidade, né? Nós temos estabelecimento de indicadores, métodos de cálculos e metas para cada serviço, né? Agregados, como a Elisa colocou, por UF, por CN, por área de registro, e isso impede que os usuários que moram nos municípios tenham conhecimento da real qualidade do serviço prestado no seu município. A forma de acompanhamento pressupõe, né, que as empresas calculam esses indicadores e enviam mensalmente para a Anatel, e os resultados são publicados para a agência, e ainda a publicação é um outro problema que a Anatel tem tentado melhorar. Como eu disse, as interrupções dos serviços são causadas por vários eventos externos ao setor de telecomunicações e não são abordados da forma adequada. A gente gera, ao final de cada ano, pouco mais de 160 mil indicadores dos 4 serviços, de todas as prestadoras, todos os meses do ano. Isso traz uma complexidade de acompanhamento pelas prestadoras muito grande, mas também para a Anatel muito grande. E desses 167 mil indicadores, as empresas conseguem cumprir cerca de 70%, então nós temos aí cerca de 30% de indicadores descumpridos, ou seja, 50 mil indicadores que vão receber o seu devido sancionamento e gerar o passivo de multa que eu acabei de dizer para os senhores no início. E temos também, né, no modelo atual, pesquisas de satisfação da qualidade, mas ainda não abordada de forma conjunta com a avaliação da qualidade. Então, esse modelo de qualidade, como eu disse, já data de muito tempo, em que pese os regulamentos vigentes serem do ano de 2011, 2012, como eu disse, o modelo ele já data de um pouquinho mais de tempo aí. Esse modelo tem gerado, né, tem gerado uma insatisfação muito grande na sociedade, porque, como eu disse, a gente não consegue medir, não consegue mostrar para a sociedade a real qualidade dos serviços prestados em seus municípios. Esses indicadores não abordam de forma adequada o atendimento do consumidor, geram uma quantidade muito grande de indicadores, alguns já, eu diria, desatualizados,
e isso acaba por aumentar a insatisfação dos consumidores, a insatisfação dos órgãos de controle, Ministério Público, enfim, a gente não consegue mostrar para a sociedade realmente uma qualidade adequada. Então, esse modelo realmente está defasado e não tem permitido, né, que a Anatel faça um acompanhamento adequado da prestação de serviço. Não vai. Enfim. Não quer ir? Não é. Ok. Então, como eu estava dizendo, né, quais os desafios que a gente tem? A gente tem enormes desafios no acompanhamento e controle da qualidade. Avaliar a qualidade, como a Elisa colocou, em granularidades distantes dos consumidores, não permite um conhecimento dos consumidores da real qualidade, volume de informações muito grande, não tem comparabilidade, cada empresa calcula seu indicador e encaminha para a Anatel, e a gente não consegue, portanto, fazer uma comparabilidade adequada, a gente não consegue traduzir para os consumidores. As informações técnicas e os nossos indicadores são muito baseados em informações técnicas, não conseguimos avaliar os impactos externos que atrapalham, causam dificuldades para a qualidade, como eu disse, quedas de energia, furtos, vandalismos, rompimentos, interferências, e a gente não consegue tratar a qualidade em áreas remotas. Agora piorou mesmo. Enfim, deixa a apresentação falar. Então, assim, está mudando, muda para mim, por favor. Enfim, esse modelo realmente está muito defasado e tem gerado muito questionamento à Anatel e, consequentemente, às prestadoras. A Anatel não deixa de fazer o seu trabalho e o resultado acaba chegando para as prestadoras. Então, a gente não consegue fazer uma avaliação de forma adequada. Portanto, a gente tem tentado sair um pouco, né, dessa questão e trazer uma discussão maior para chegar mais perto do consumidor e fazer avaliações que realmente consiga mostrar para os consumidores como está a prestação de serviço. E, por exemplo, com a publicação da medição de qualidade no aplicativo da Anatel, a gente conseguiu fazer um trabalho mais aproximado dos consumidores, com foco em poucos indicadores, mas que mostram realmente como está a prestação do serviço nos municípios, com medições em todos os 5.570 municípios, e conseguimos, portanto, trazer uma avaliação mais adequada, que tem sido usado, Elisa, pelas empresas como uma forma de competição. A gente viu que só com a publicação dos resultados, as primeiras publicações, as empresas começaram a se mexer para sair ali essa publicação gera um ranking, eu recomendo e gostaria que todos vocês baixassem esse aplicativo gratuito na sua loja. Essa publicação no aplicativo da Anatel, aplicativo Serviço Móvel, gera um ranking entre todas as prestadoras disponíveis no município, mostrando lá a tecnologia do serviço, 2G, 3G ou 4G, e a gente viu que só com a publicação, e as empresas não gostaram muito da publicação desses resultados no início, a gente viu as empresas se mexendo e correndo aí para fazer investimentos e sair lá da última colocação da fila. Então, a gente viu com esse movimento que a gente pode conseguir fazer com que as empresas avancem, né, e utilizem essas informações para fomentar a competição entre elas. Então, essa é uma expectativa que a gente tem que ocorra com a nova regulamentação de qualidade, que está focada em criar indicadores com granularidades menores, tipo município,
né, que leve em consideração, portanto, a criação de rankings e a divulgação dessas informações para a sociedade, para os consumidores. Também a criação, né, de informações de forma que tenha comparabilidade entre as empresas, que o consumidor, portanto, consiga tomar as suas decisões de acordo com informações úteis publicadas pela agência. Portanto, esse regulamento, que espero que saia o mais rápido possível, a consulta pública, tem grandes condições de fazer tanto as empresas avançarem na oferta de serviços com qualidade, quanto a Anatel no seu acompanhamento. A Anatel sofre muito com perguntas e demandas de Ministério Público e órgãos de controle, porque a gente não consegue mostrar para a sociedade uma efetiva qualidade do serviço prestado nos seus municípios. Por exemplo, esse aplicativo, né, com o aplicativo, a divulgação desses dados por município, a gente conseguiu receber aí poucos, mas recebemos alguns elogios do Ministério Público, o arquivamento de ações civis públicas, inquéritos civis públicos, porque permitiu ao município, ao promotor, à procuradoria, cobrar das prestadoras localmente a melhoria da qualidade. Por exemplo, com a celebração de TACs focados em municípios. Então, a gente vê que a regulamentação de qualidade tem que caminhar para oferecer, disponibilizar à sociedade informações detalhadas e úteis da medição da qualidade, envolvendo todos os temas necessários para que a gente consiga fazer uma avaliação adequada. E permitir, então, para a Anatel um acompanhamento mais aprofundado do setor. Porque a gente viu, né, que a fiscalização e a aplicação de sanções única e exclusivamente não tem conseguido alcançar esse resultado. Portanto, precisamos, sim, Elisa, adotar outros medidas, outros mecanismos que incutam na prestadora esse interesse em prestar um serviço com qualidade melhor para o seu consumidor. Precisamos criar ferramentas que não só a sancionatória, que eu acabei de dizer que a gente não conseguiu trazer melhorias com essa única ferramenta, para que as empresas tenham interesse, tenham algum benefício, tenham alguma vantagem. A vantagem que a gente está dizendo é a vantagem concorrencial, de ganhar mais clientes, de ser a melhor prestadora no município, de ser a melhor prestadora 4G, de ser a melhor prestadora, quem sabe, loguinho no 5G, ser a melhor prestadora com maior cobertura. Então, essas informações, a publicação dessas informações permite que as empresas briguem, entre aspas, entre elas para alcançar e ganhar o seu consumidor. Portanto, precisamos avançar, né, na disponibilização de informações mais detalhadas para os consumidores. Eu acho que é isso que eu queria dizer, Hilder. A gente tem uma proposta de regulamentação que está, como a Elisa colocou, sob a relatoria do conselheiro Igor. Tem algumas propostas nesse sentido, nessa proposta de regulamentação, diminuir a granularidade, diminuir a quantidade de indicadores, medir a qualidade em todos os municípios, levar em consideração cobertura, interrupções, outras questões relacionadas à qualidade, mas, como eu disse, é uma proposta que ainda está para ser apreciada, mas portanto, pode mudar. Mas nessa proposta tem muitas questões de evolução no tratamento da qualidade dos serviços de telecomunicações. É um regulamento único, um tratamento também único para todos os serviços, dentro do possível, o que melhora muito a avaliação da qualidade, o trabalho das prestadoras e o acompanhamento a ser realizado pela Anatel.
diferentemente do que ocorre com a regulamentação atual, que dispõe de 4 regulamentos, com questões e pontos diferentes, díspares, sistemas diferentes, que exigem, em alguma medida, um tratamento também diferenciado. Então, essa proposta de regulamentação única objetiva trazer aí grandes benefícios para o acompanhamento da qualidade. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Alô. Muito obrigado, Osmar. Eu gostaria de convidar agora o Carlos Eduardo Franco, da TIM, para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Ildeu, bom dia, Elisa, Osmar. Bom dia. Antes de mais nada, agradecer o convite feito à TIM. Não sei se estou agradecido, não. Vou me decidir. Uma mensagem inicial. Sem dúvidas, críticas e provocações, Elisa, Osmar, são sempre bem-vindas. A TIM entende que essa tem que ser a mesma dinâmica que tem que pautar o relacionamento entre as prestadoras e a agência. Mas como hoje eu sou o único representante aqui da mesa, das prestadoras, eu estou absorvendo de maneira mais pessoal essas provocações. E por isso, Osmar, eu já peço que isso seja considerado como uma condição de atenuante no próximo PADO de PGMQ. E com isso também, acho melhor, até para eu não ficar tanto em evidência, vou falar aqui no mesmo nível do pessoal da Anatel, para não ficar ali tão em evidência no púlpito. Minha apresentação, por favor. Já posso colocar? Ótimo. Então, pessoal, eu queria só iniciar a minha apresentação fazendo um pouco de uma retrospectiva das ondas de regulamentação aplicáveis à qualidade, feitas pela Anatel. Lembrando aqui do PGMQ de 2000, na Resolução 249, que foi revista depois pela Resolução 317, em 2002. Era uma regulamentação muito fácil, né? Falava basicamente só de voz, a equação era muito simples de fazer, completamente chamadas, ainda tinha tempo de estabelecimento das chamadas como indicador relevante. Hoje em dia ninguém nem lembra que esse indicador existia. E em relação à queda de chamadas também. Então, era muito simples medir a qualidade, né? A chamada completou, não completou, a chamada está em curso, caiu, não caiu, né? Era bem simples de fazer a gestão disso. Com a evolução, a Resolução 575, no caso específico da SMP, já traz a introdução da regulamentação de dados para dentro do esquema regulatório, traz algumas evoluções mais simplistas com relação à voz, mas a grande evolução que a Resolução 575 trouxe, sem dúvida, foi a questão de absorver o mundo de dados dentro da ótica de gestão da qualidade no Brasil. A gente considera que existia uma terceira onda, que foi o plano de melhorias, a partir da crise da qualidade no ano 2012, onde a Anatel saiu um pouco do esquema previsto no próprio regulamento e definiu de maneira bem cartesiana quais eram os itens de controle que ela entendia relevantes para aquele momento que o setor estava vivendo, estabelecendo, olha, acessibilidade de voz e de dados, queda de voz e dados, e também uma ótica de interrupção em função da disponibilidade. Isso trouxe, né, eu vou explorar um pouco mais à frente, mas isso trouxe resultados bastante efetivos. Eu diria até que foi a primeira grande experiência de fiscalização regulatória, que hoje está pautando o relacionamento da agência com as prestadoras, um primeiro grande ensaio e de muito sucesso sobre isso. Então, algumas conclusões que a gente pode tirar desse resgate histórico é que a regulamentação passada e atual, né, tiveram seu papel relevante na gestão da qualidade, mas temos algumas reflexões e conclusões de maneira transparente. Há um ônus para as prestadoras fazer a gestão disso tudo e a gente não consegue perceber o bem-estar. Então, se a gente pensar na ótica da análise de impacto regulatório entre o ônus causado para aquela determinação, para aquele enforcement regulatório, versus o benefício que pode ser absorvido pela sociedade, a gente entende que isso não está se fazendo presente. Os usuários têm pouco entendimento sobre o tema. Eu já faço o gancho com o terceiro bullet que eu coloco, que é justamente alguém conhece usuário discutindo o resultado do SMP 10 e 11 das prestadoras numa mesa de bar, que, de fato,
né, a gente tem uma visão muito crítica com relação à forma com que esse indicador especial 10 e 11, que trata, lembrando, que trouxe para dentro do mundo da gestão da qualidade a questão de dados, né, então a gente tem uma visão muito crítica de que pontos fixos, pré-determinados, escondidos, vão trazer toda a evolução e investimento refletidos na percepção de qualidade do usuário. E algumas metas impossíveis, não consigo deixar de dizer, né, a questão da SMP4, onde não adianta qualquer esforço, qualquer dinheiro infinito do mundo não faria com que o SMP4, por exemplo, fosse atingido. Tá? Então, em termos de expectativa, temos desafios para pensar em termos de evolução, que é buscar simplificação, tanto na ótica de acompanhamento pela Anatel, mas também que o usuário perceba, interprete e decida a partir disso, justamente para que ele possa exercer de maneira mais plena aquele seu direito garantido desde a LGT de liberdade de escolha. Nós entendemos que qualidade é, sim, um atributo que permite o pleno exercício do direito de escolha do usuário. E aqui eu já trago, pensando em evolução, eu trago uma primeira provocação que é muito fruto de um comentário feito pela própria Elisa, no último evento que participamos sobre qualidade, que é justamente um pouco da realidade da TIM com relação a isso. A gente coloca um mito da qualidade percebida. A qualidade percebida é uma coisa, me parece, muito sexy, né? Mas é algo que tem que ser muito meio modulado para que a gente não traga distorções. O exemplo que eu trago da TIM, resgatando aqui um pouco do plano de melhorias, o que nós colocamos é justamente isso, ou seja, essa é a performance da TIM a partir do plano de melhorias, onde a Anatel definiu critérios para classificar o município como tendo uma performance crítica dentro daquelas 5 dimensões que a gente explorou no slide anterior. Então, saímos de um patamar de centenas de municípios críticos para o fim do período avaliado pela Anatel, de poucos ou situações até de 2 períodos com 2 municípios críticos. Então, não há dúvidas que os investimentos feitos pela companhia trouxeram resultados efetivos na ótica de indicadores gerenciados pela Anatel. Mas, se a gente for olhar, também resgatando aqui algo que a Elisa trouxe, que é o resultado da pesquisa, sem dúvida, a TIM foi a empresa que mais melhorou, em termos de comparação de uma pesquisa anterior para a nova, mas existe um certo descompasso entre o nível de melhora na ótica dos resultados do plano de melhorias com o percentual de percepção de qualidade da companhia. Então, só para a mensagem, é muito fácil e sexy, repito, falar de qualidade percebida, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que é uma ciência que não é simples de controlar. É algo que a gente tem que trabalhar bastante para buscar efetivas medidas que possam refletir a realidade da rede das prestadoras, do atendimento das prestadoras. Aqui trazendo só uma coisa que para aumentar ainda esse desafio com relação à qualidade percebida, um gráfico que a gente tem usado internamente dentro do nosso esforço de Customer Experience interno da companhia, que é justamente uma mesma experiência com 4 visões completamente diferentes, ou seja, um mesmo serviço, um mesmo aplicativo, mas em função do tipo de usuário, do perfil do usuário, podem ter percepções totalmente diferenciadas. Então, de que forma conjugar tudo isso? Porque esse mesmo usuário que tem uma experiência sofrível pode ter a representatividade em termos de pesquisa da mesma aquele usuário que tem uma experiência ótima. Como é que você conjuga isso, bota dentro de um liquidificador para sair com alguma mensagem e ranking com relação à qualidade percebida pelos usuários? Avançando, a próxima mensagem que a gente gostaria de passar é que a gente está vivendo efetivamente outro mundo, né? Então, a gente traz aqui um pouco da evolução das ofertas de telecom. Eu trago da TIM, óbvio, para mim é mais fácil, mas a gente não acredita que as outras prestadoras possam fazer o mesmo tipo de mensagem, né? De fazer o mesmo tipo de resgate histórico das ofertas. Então, a gente sai de 2009 a 2013 com uma rede e as ofertas centradas em voz, né? Com base na predominância da rede 2G. A partir de 2012 até 2014, a gente vê a transição para dados, né? Com uma equivalência em relação às redes 2G e 3G. Chegamos em 2015, 2016, começa a evolução, a introdução ao 4G, e chegamos hoje a realizar em 2017, onde, se a gente compara o que está incluído no pacote básico, né, ofertado, e também qual é a estrutura de rede, as camadas de rede que sustentam essas ofertas, a gente vê que hoje a gente tem pacote completo, com voz livres e dados também, serviços digitais, plano família, onde todos podem compartilhar,
a lógica de combo cada vez mais presente, misturando voz e dados, e com uma rede 4G presente. Está falando de a competição entre as empresas com relação à evolução e expansão da rede 4G. Estamos falando já de milhares de municípios cobertos pelas prestadoras nesse sentido. Então, essa é a realidade, ou seja, e aí a provocação que tem que ser feita a regulamentação atual está aderente a isso, né? Eu senti quase que o Osmar falou que está falida, né? Mas a regulamentação atual, o esquema atual, falou está ultrapassado. De fato, está ultrapassado, né? Olhando essa realidade, comparando com os indicadores hoje em vigor, a gente vê que realmente a necessidade de evolução é muito grande. Aqui eu trago um pouco também trazendo, assim, além da ótica de oferta, mas vamos também olhar na ótica do atendimento. Tá? Então, eu trago resultados de algumas pesquisas recentes que foram feitas para acelerar. Só para números gerais, 93% dos brasileiros já conectados já realizaram algum tipo de compra pela internet, 73% dos consumidores digitais são da classe C, D e E, com predominância da classe C, 78% dos consumidores consideram seguros fazer compra pela internet, compra online, sendo que 30,1% se sentem totalmente seguros em fazer transações online. E o dado da Febraban, quase 5 bilhões de transações bancárias foram realizadas no primeiro semestre do ano. Então, isso tudo para dizer que o mundo está cada vez mais digital. E trazendo um pouco da realidade do atendimento da TIM, tá, em números gerais, hoje a gente tem, temos de contatos, qualquer tipo de contato, tá, com a experiência do cliente, 97 milhões de contatos por mês dos usuários, 70% desse volume hoje já é registrado pelos canais digitais, seja o espaço reservado no site, seja o aplicativo, seja as redes sociais. Tá? Então, 70% disso já é feito pelo canal digital. E se a gente olha a efetividade disso, ou seja, a resolutividade imediata desses canais, 98% é o índice atingido justamente nos canais digitais, 69% disso a gente vê na URA. Lembrando que, em termos de comodidade, o atendimento digital é muito maior, o nível de comodidade é muito maior do que na URA. O usuário tem a informação, mas ele necessita navegar pelas opções, então o tempo de atendimento digital é muito mais rápido do que na URA. E quando a gente fala dos atendimentos que acabam virando atendimento humano, dos 30% de contatos via telefone, 33% chegam ao atendimento humano e 12% deles viram reclamação. Então, para dizer que essa questão da digitalização, da necessidade de evolução do atendimento digital, pelo menos na TIM, já é uma realidade muito forte. Tá? A gente percebe a migração disso, a gente tem investido bastante, né? Não adianta o usuário querer e a gente não ter a ferramenta. Então, os investimentos são grandes em termos de ferramentas para justamente acelerar essa migração. Trazendo aqui algo que a gente, né, algumas coisas nós concordamos com a Elisa e com a Osmar. A questão da transparência da publicidade, sem dúvida nenhuma, é um atributo que a Anatel já tem investido bastante, até desde da edição do plano da crise de 2012. A TIM apoiou, tá, Osmar? Desde o início a gente apoiou a necessidade de transparência da agência, continuamos apoiando. Então, realmente, o aplicativo de serviço dá para o usuário um empoderamento muito forte com relação à realidade das redes. Eu trago aqui o exemplo de Brasília. Coincidentemente, a TIM tem a melhor rede aqui em Brasília, foi só uma coincidência. Sendo que, né, pelo lado esquerdo, então, a performance, e lado direito, aí é uma regra que a Anatel adotou, está por ordem alfabética, que é o número de antenas. Então, não sei se o Capela está aí, se o pessoal da Claro está aí, mas é só uma coisa. Aí, no caso, é ordem alfabética, não tenho como escolher a melhor rede. No caso da TIM, é a melhor rede. A própria publicação da Anatel dos resultados do RGQ, a pesquisa de satisfação, a publicação com que a Anatel foi feita, o mapa interativo trazido agora pelo Mosaico, que traz uma possibilidade do usuário ter uma informação antecipada e real sobre a cobertura, né, naquele seu local de interesse, ou na sua casa, no trabalho, no seu ciclo de movimentação. Então, a gente, sem dúvida, apoia a continuidade disso, achamos que é um pilar para que a qualidade, a transparência se torne realmente um atributo de liberdade de escolha do usuário.
E lembrando que também já existem outras entidades que já exploram isso, né, até o Ranking Netflix, né, trazendo a experiência com relação à larga fixa, a Hot Stable da OpenSignal também trazendo informações sobre a performance da rede das prestadoras e considerando aquela experiência que é esperada de acordo com aquele aplicativo. Então, a transparência já é uma realidade, né, já é uma ferramenta à disposição do usuário. Entrando mais em termos de perspectiva, feitos esses três pontos que nos parecem salutares, entramos em termos de perspectiva, o que a gente consegue perceber, a interação com a área técnica foi bastante produtiva até a subida para o Conselho Diretor. As interações também com o gabinete do Conselho Relator têm sido bastante maduras. O que a gente consegue perceber é que os principais drives, trazendo aqui o que a própria Elisa e o Osmar já trouxeram, é o tratamento convergente de serviço. Hoje a gente ainda tem regulamentos por serviços com disparidades em termos técnicos. Você pega, por exemplo, resgatando também a SMP4, a forma com que é medido no STFC é de uma forma, a forma que é medido no SMP é outra. Então, a convergência de entendimento sobre o serviço é importante. A abrangência, a sugestão da agência é que seja somente para empresas com PMS. O regulamento de disponibilidade, que estava apartado, deve ser incorporado, né, como sendo um dos pilares da visão de qualidade. A questão da obrigação de certificar todos os processos por uma entidade terceira, o reconhecimento que se trata de um custo que não faz mais sentido. A exclusão de meta 100%, ou seja, a excelência não precisa ser refletida com a exigência de 0 erros, né? Então, é realmente algo que o esforço para perseguir aquelas famosas metas secundárias é algo que realmente não faz mais sentido. E atributos de qualidade de serviço entregue e também atributos de qualidade de serviço percebida. De maneira geral, o que a gente tem colocado nas interlocuções com a área técnica e com o Conselho é que, antes de mais nada, premissas claras, para evitar aquilo que o próprio Osmar colocou. Cada empresa faz de uma forma e, com isso, qualquer atributo de comparabilidade acaba se perdendo. Estímulo ao desenvolvimento e competição, tá? Em detrimento das penalizações, sem dúvida nenhuma. Da nossa parte, a gente prefere muito mais ter um enforcement de necessidade de investimento do que pagar uma multa. Por isso que, na nossa visão, o TAC vem justamente para suplantar isso, ou seja, é muito melhor para a sociedade que transforme aquelas penalidades em obrigações de investimento, porque aquilo ali é tangível, né? O usuário consegue perceber que uma situação de deficiência de prestação de serviço trouxe algum benefício efetivo para ele. Redução e racionalização de indicadores, né? Aqui talvez um contraponto grande com relação à granularidade que a Elisa defendeu. A gente entende que temos que tentar buscar um ponto ótimo entre a quantidade de itens que será fiscalizado e controlado versus aquilo que tem que ser definido em termos de meta. Acho que tem que buscar um ponto ótimo com relação a isso. A otimização dos métodos de aferição, minimização do custo operacionais do modelo de gestão, ou seja, hoje temos, no caso, resgatando de novo aqui o SMP 10 e 11, temos a necessidade de uma entidade terceira, que provoca custos e que a gente, mais uma vez, tem uma visão crítica com relação aos benefícios que isso está trazendo para a gente. Isso tudo levando, obviamente, a uma revisão do modelo de sancionamento, trazendo uma ótica de enforcement de investimento e não de penalização. E, sem dúvida nenhuma, considerando que a gente vai estar diante de uma verdadeira revolução em termos de controle e de acompanhamento, que tragamos prazos de implementação e adaptação viável para que as empresas possam fazer os investimentos de maneira razoável, racional, sem necessidade de atropelos e, consequentemente, com maior assertividade com relação ao resultado da adaptação. Como mensagem principal, também e conclusiva, a gente traz aqui algo que a gente tem investido bastante em termos de acompanhamento interno, que é justamente trazer o seguinte: olha, se a gente está falando do mundo digital, se a gente está falando de uso de dados associados a aplicativos, a ambientes, rede social, etc., o que a gente conseguiu perceber? Pegamos as exigências de cada um desse mundo OTTs. Então, se for no Spotify, ele tem diretrizes de performance para que o usuário tenha uma melhor experiência. Fomos no Skype, também tem, para videochamadas, para chamadas de voz. Fomos na Netflix,
Então, todos esses grandes consumidores de tráfego hoje das redes móveis, eles trazem padrões associados à sua experiência de uso. E fizemos uma análise a partir de speed test, alguns parâmetros, e fizemos justamente isso, ou seja, como é que a gente consegue perceber isso? Ou seja, considerando esses parâmetros, como é que está a performance das empresas? A speed test, ela avalia todas as prestadoras, e fizemos essa análise. Então, tanto nas 3 camadas, na camada de rede 4G, na camada de rede 3G e na camada de rede 2G. Tá? Então, nos parece um ensaio bastante interessante, ou seja, de você estar adequando aquilo que o usuário acessa, quais são os parâmetros técnicos mínimos recomendados para aquele acesso e de que forma e qual é a experiência que o usuário está tendo. Então, para o usuário, pega o exemplo, que tem recomendado para a qualidade HD, do Netflix, 5 megabits por segundo, entregar 30 para ele, a experiência dele vai ser exatamente igual daquela empresa que está entregando 6. Então, é algo que a gente coloca como provocação. Temos uma posição um pouco desgarrada com relação às demais prestadoras. O Brunete está me olhando de cara feia ali. Mas é algo que nos coloca como um posicionamento de entendimento sobre percepção de qualidade. Ou seja, fiz a provocação com relação ao mito da percepção de qualidade e trazendo aqui uma experiência real, algo que tem feito parte dos nossos KPIs internos, justamente dessa visão, ou seja, aquilo que a gente está entregando de acordo com aquilo que o usuário está tendo de acesso. Pessoal, obrigado pela atenção. É isso que eu queria colocar em nome da TIM. Obrigado. Obrigado, Cadu. Eu gostaria de abrir agora para as perguntas aí da plateia. Queria fazer uma pergunta para o Osmar Leonardo Dalgar. Se por acaso, nesse novo regulamento, surgir um novo SMP4, a gente vai ter condições de resolver isso durante o andamento do regulamento ou vamos ter que esperar 5 anos na próxima revisão? Oi, Leonardo, bom dia. Eu espero que não aconteça. A gente tem brigado com esse indicador há muitos anos. Como eu disse, né, o regulamento vai ser colocado em consulta pública e vocês todos vão poder contribuir, inclusive para que isso não ocorra, né? Uma questão que a gente pode prever no regulamento é a possibilidade, aliás, todos os regulamentos já prevêem, a gente não usa muito, a possibilidade de revisão dos indicadores, das metas, de forma, enfim, sempre que houver necessidade. Então, imagino que a gente consiga, se mesmo com o esforço de todo mundo acontecer de termos um novo SMP4, a gente conseguir mudar. Agora, isso também, aí me desculpe do jeito que eu vou colocar, mas acho que vale a pena né? Espero que não ocorra. Vamos trabalhar para não ocorrer. Se ocorrer, que a gente consiga discutir o assunto, a questão, por exemplo, fora dos processos. A discussão do SMP4 ficou a vida inteira, praticamente, sendo discutida dentro de um PADO. PADO não é o lugar para a gente discutir esse tipo de questão. Então, espero que não ocorra novamente novos SMP4. SMP4, não sei se todo mundo conhece, é o indicador de completamento de chamadas da telefonia móvel, serviço de voz, enfim, tem algumas deficiências lá na formulação do indicador. Espero que não ocorra, Leonardo, e que a gente consiga discutir a evolução ou dos indicadores na consulta pública de forma adequada para evitar que ocorra, mas com possibilidade de discutir posteriormente, sim. Oi, boa tarde. É Cláudia Tozeto, do Estadão. Eu queria entender com vocês da Anatel como que vocês vão unificar esse regulamento, considerando que são serviços de naturezas distintas, e como que vocês estão enxergando essa questão da unificação dos indicadores. E também queria saber quando que essa consulta pública vai estar no ar. Os indicadores são unificados na medida da capacidade de unificá-los. Então, tem indicadores que são específicos por serviço, o regulamento vai ser único, mas os indicadores são específicos. É claro,
Estou falando da proposta que subiu ao Conselho Diretor, né? É importante considerar que ainda tem um processo de consulta pública pela frente e que, portanto, a proposta não é o que vai ser o final do regulamento, sim uma proposta para debate. Mas a gente previu alguns indicadores que são específicos para cada serviço e tentou unificar ao máximo os indicadores de percepção nesse sentido da qualidade do usuário, percebida pelo usuário. E a previsão de consulta pública a gente não tem, depende do debate no Conselho Diretor. Ainda está com o conselheiro relator, ele não pautou a matéria, então, algo que a gente não controla. Obrigada. Só complementando, além da tentativa de unificação dos indicadores, o que eu quis colocar também é que tem uma diferença de tratamento de acordo com o serviço, diferença de prazos, diferença de acompanhamento, de medições. Então, dentro do possível, como a Elisa colocou, o que for possível, a gente vai tentar padronizar. Mas tem uma grande quantidade, uma parte importante, que é o tratamento. Prazos, prazo de atendimento. Num serviço é 30 minutos, no outro é 20, no outro é 10. Falando de forma bem genérica. Então, essas questões a gente vai tentar padronizar. Pessoal, eu tenho uma pergunta para o Cadu e para a Elisa. A questão é a seguinte, o Cadu mostrou na apresentação dele um nível de satisfação alto com os canais online, né? E similar ao que a Elisa tinha apresentado, né, com o call center, né? A gente está ao borde, né, ou na borda de uma revolução onde o atendimento ele vai passar a ser feito cada vez mais utilizando tecnologias de inteligência artificial, enfim. Vocês acham que isso é parte da solução do problema que a gente enfrenta hoje de atendimento? Eu vou aproveitar e responder um pouquinho das provocações do Cadu, porque eu não me aguento. Então, primeiro, eu acho que o atendimento digital, sim, é parte da solução do problema. Entretanto, ele não é a panaceia, porque o atendimento digital, se ele não vem associado a uma mudança de gestão da prestadora, ele se transforma num mais um canal ineficiente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se os sistemas não estão integrados, eu entrar pelo aplicativo ou entrar pelo call center vai dar no mesmo ponto de não solução do problema. Então, quando a gente fala do atendimento digital, na verdade, o atendimento digital é a ponta da revisão de um conjunto de processos internos da prestadora para permitir que o atendimento consiga funcionar de ponta a ponta, sem falhas ou com poucas falhas. Olhando para os avanços tecnológicos e para as ferramentas disponíveis, as prestadoras já podiam ter dado saltos significativos. Eu costumo dizer que a gente ainda tem um atendimento analógico para serviços digitais. E nós temos ferramentas, a ciência de dados, as ferramentas de gestão, de Big Data, que as prestadoras poderiam implantar na experiência do cliente, ainda não estão disponíveis para minimizar o problema do atendimento. E uma outra consideração é que, olhando para esses estudos que têm sido feitos lá na equipe da Superintendência de Relações com os Consumidores, a gente ainda nota que, muito embora é verdade que a gente esteja num movimento de aumento da procura pelo atendimento digital, quando a gente vai explorar um pouco mais os dados, todo mundo que foi para o atendimento digital também foi para o atendimento telefônico. Foi porque gosta do atendimento telefônico? Não necessariamente, talvez porque o atendimento digital não tenha todas as respostas. Mas o fato é que o atendimento digital ainda não é substituto do atendimento telefônico, se olharmos para o comportamento do consumidor atual. Pedindo licença para fazer um parêntese, e depois o Cadu vai falar, então ele reage se ele quiser, mas assim, eu acho que a apresentação do Cadu é um pouco característica do que eu estou dizendo, que a gente ainda não tem a cultura de qualidade dessa percepção do usuário na veia. Quando você traz os dados, Cadu, os gráficos são de rede. Quando a gente fala da performance necessária para o OTT, a performance é de rede. Agora, vamos botar aqui os gráficos sobre o que está acontecendo com a experiência do cliente quando a gente fala de fatura, de cumprimento das condições da oferta. Quando a gente fala da forma como as empresas têm abordado os consumidores em ligações de telemarketing.
quando a gente passa por um atendimento no call center. É dessa cultura que eu estou falando, é disso que a gente está. Então, é claro que a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque a qualidade de fato envolve um elemento de subjetividade, mas esse elemento de subjetividade existe muita ciência para tratar. Então, a área de humanas é toda feita com base em análises subjetivas, mas isso não quer dizer que ela seja menos ciência do que a área de engenharia. E, ao olhar para a ciência, a gente consegue perceber que não adianta ficar discutindo apenas os indicadores de rede, quero insistir que eles são importantes, mas não adianta mostrar aqui que a TIM está excelente em indicadores de rede, enquanto a TIM ainda fatura serviços que o usuário não contratou, ou enquanto a TIM ainda liga para o usuário 20 vezes para oferecer um serviço que ele já disse que não quer. Porque a TIM está estabelecendo metas de vendas no telemarketing e não controla a qualidade como esse serviço é prestado. A TIM, eu estou dizendo porque você está aqui na mesa, mas todas as prestadoras... Então, existe uma não gestão adequada da qualidade nos parceiros. Então, ao estabelecer metas de retenção do cliente e não auditar como essa retenção é atingida, o cliente está sendo enrolado por um atendente. Isso não é cultura de qualidade. Isso não tem gráfico de desempenho de rede que dê conta de resolver. Quer dizer que isso é muito subjetivo e que a gente não vai conseguir tratar? De forma nenhuma. Pesquisas e mais pesquisas mostram quais são os elementos que impactam a percepção do consumidor. Há ciência nisso. E, nesse sentido, a gente vai insistir que, apesar de ser uma mudança de cultura, e é de se reconhecer que é uma mudança de cultura, a gente precisa avançar, sob pena de o setor de telecomunicações ficar imerso nessa crise em que estamos de legitimidade, de não haver nenhum diálogo que nós façamos, que vocês façam, com nenhum outro ator, que seja um diálogo em que as partes partam de um pressuposto que é dar credibilidade um do outro. Isso é que é o ponto que eu acho que a gente precisa avançar e que, de novo, tem uma mudança de cultura que ainda não aconteceu. Além dessa questão, assim, realmente, nós, de novo, né, repetindo, não temos a cultura da qualidade, mas, assim, a gente tem um problema, aí, desculpe eu exagerar, Cadu, que problema de todas as prestadoras, do tratamento dos temas dentro da empresa de forma separada, né? Então, a gente viu, num passado bem recente, a oferta de planos sem olhar para a rede, sem olhar para o atendimento, sem olhar para a cobrança. Isso, de forma bem genérica, ainda é assim nas empresas. A gente vê isso no dia a dia do tratamento com vocês. E, assim, infelizmente, indo na contramão de tudo que a gente falou até agora aqui, os poucos avanços que a gente teve foi porque a Anatel entrou demais na operação da prestadora. Que não é o objetivo, não é o desejado, não é o que se tem que fazer. Por exemplo, PMQ. Então, o que precisa é que as empresas realmente tenham essa... comecem a analisar para a qualidade, mas comecem a analisar para a prestação de serviço como um todo, né? Não adianta a gente ter um 4G de Fórmula 1 e ter problema na cobrança, problema do atendimento, né? O nosso call center, né, em que pese as diminuições recentes do número de reclamação, tem muita reclamação, né? E é inadmissível uma empresa deixar o seu consumidor ligar 10 vezes lá, depois ter que ligar na Anatel para, de forma surpreendente, em 85% dos casos, resolver o problema. Por que não resolve antes? Por que deixa o usuário reclamar? Né? Então, tem realmente uma questão de gestão muito grande que a gente precisa melhorar. E eu não gostaria, e sempre que preciso a gente faz, não gostaria de ficar entrando lá, cutucando as empresas para, olha para essa questão, olha, melhora esse assunto aqui, né? Os nossos regulamentos de qualidade, por exemplo, já são muito intrusivos, né? Já vai lá como é que tem que fazer e a gente vê uma melhora quando a gente vai lá e aperta um pouco mais, entendeu? Então, seria interessante, precisaria realmente que as empresas começassem a olhar para o todo da prestação de serviço e andar por conta própria, né? O regulamento está aí com a possibilidade muito grande da gente criar outras formas de avaliação da qualidade, medição,
sancionamento, entre aspas, né, medidas de enforcement para que as empresas realmente melhorem a prestação de serviço, aberto, se Deus quiser logo, a participação de todos, né? Porque é fácil a gente vir aqui e falar, não, mas tem que ter menos sancionamento. Tá, o que nós vamos botar no lugar? Eu gostaria muito, Cadu e todas as prestadoras presentes, que não tivesse nenhuma regra de qualidade, zero, que o usuário fosse bem atendido, não tivesse muita reclamação na Anatel. Eu estou quase retirando o agradecimento pelo convite. Quase, mas vou tentar me recuperar aqui. Aberta a cortagem, vamos lá. Não, assim, mais uma vez, não há dúvida. Elisa, de forma muito direta, para não provocar mais polêmica, que está acabando, o 12h30 está chegando. De fato, pelo menos a TIM, e acredito que as outras empresas também, tem muita história para contar sobre rede. Que essa foi a forma que a Anatel, a partir de 2012, alterou a forma com que fez o controle sobre a qualidade. Por isso que eu digo que nós entendemos que o plano de melhorias ele foi, de fato, um grande ensaio de fiscalização regulatória, que o resultado foi muito efetivo. Então, é isso mesmo, Elisa. De fato, para poder trazer números, fatos e dados consistentes e com a avaliação do resultado, positivo ou negativo, sobre a forma de intervenção da agência, é sobre a rede que a gente tem para trazer. E, repito o que eu já falei para todos os superintendentes, essa nova onda de fiscalização regulatória e que atinge, finalmente, a parte de atendimento, a TIM é 100% solidária e confiante e cúmplice da Anatel com relação a essa nova fase. E acreditamos que, no painel 64, eu possa estar aqui, não sei se eu vou citar o convite, tá, Ideu? Mas eu posso estar aqui trazendo uma história sobre atendimento tão robusta e de sucesso como de qualidade. E isso vai depender efetivamente do novo regulamento. Se o novo regulamento tiver a sabedoria de evitar SMP4, como trouxe o colega da Algar, de evitar outros pontos fora da curva, e que a Anatel tenha coragem, lembrando, eu sou um pouco mais velho do setor, a gente tem um único caso onde a Anatel revogou um regulamento de controle. Vocês vão lembrar a resolução, que, se não me engano, é 252, que trazia regulamento de sinalização. 3 meses depois que ele entrou em vigor, a Anatel não conseguia receber nenhuma informação. O Conselho teve a coragem e revogou o regulamento. Então, acreditamos que essa nova fase, esse novo regulamento, possa trazer justamente isso, ou seja, ser assertivo o suficiente para que a gente consiga começar a ter na nossa pauta algo que vai entregar valor para a sociedade, como o plano de melhoria de qualidade trouxe. Eu concordo com quando vocês colocam, principalmente a Elisa, de maneira muito clara e objetiva. Sem dúvida, não adianta nada trocar o atendimento analógico pelo digital se todos os problemas de suporte dos sistemas continuam. Mas esse é o grande desafio. O desafio da digitalização é justamente esse. Ou seja, não adianta nada você não integrar plataformas e continuar entregando só um negócio que era manual, virou na ponta do dedo do usuário, mas com os mesmos problemas internos. Esse é o grande desafio. O projeto, como eu coloquei, de Customer Experience da TIM, é realmente trazer uma experiência desde a oferta até a fatura do cliente, passando por todos os pain points do relacionamento. E isso tem sido um grande desafio. O RGC inaugurou isso com a área reservada, né? Trouxe essa necessidade de investimento nesse sentido, da integração das plataformas. E o desafio tem sido constante e, de alguma forma, alguns resultados estão acontecendo. Só uma mensagem final. Não deixa de ser um feedback para todos. De alguma forma, a Anatel tentar, de alguma forma, resumir a questão de qualidade do serviço em exemplos como esse, né, do call center ligando, do call center impondo, uma cobrança indevida de um parceiro, alguma coisa assim. Não consiga também, antes de colocar as críticas, de alguma forma trazer alguma coisa da grande revolução tecnológica que o Brasil viveu, seja o sucesso dos grandes eventos, está aqui o Gustavo Caran aqui, que viveram isso intensamente,
de alguma forma, a gente, né, não colocar, antes de mais nada, a Anatel reconhecendo que a gente está diante de um setor que investiu bilhões nos últimos anos, trouxe uma série de benefícios, revoluções foram possíveis a partir do sistema de telecomunicações no Brasil, e coloque, de alguma forma, como a pauta esses problemas que a gente entende que eles existem, ok, mas eles estão, talvez, no fim, né, de uma cadeia, onde tem muita coisa que a gente teria que se olhar também antes disso. Tá bom? Obrigado. Pessoal, a gente tem tempo para uma pergunta a mais, se alguém tiver. Posso fazer uma provocaçãozinha, Cadu? Usando da sua apresentação, é um mito a integração dos sistemas? Eu ouço isso há 15 anos. A grande questão é a seguinte, lá em 2000, fazer o bom de conta, 2002, se você pergunta, tá bom, quais são os sistemas que existiam em 2002, e versus a quantidade de sistemas que existem hoje, com certeza o desafio hoje é exponencialmente maior do que em 2012. Então, o desafio é totalmente diferente, de um patamar de dificuldade muito maior. E lembrando que a gente faz, seja por obrigação regulatória, seja por questões de time to market, as coisas acontecem tudo em paralelo. Então, é algo que tem que, mais uma vez, tentar achar um ponto ótimo entre a necessidade de evolução de uma dinâmica mais de oferta versus uma questão de compliance regulatório. Achar esse ponto ótimo é sempre difícil. Ok. Então, muito obrigado a todos, especialmente os palestrantes, né? Eu acho que foi um ótimo debate. E, enfim, conto com vocês todos aí. Agora a gente vai ter o almoço, né? E para as palestras da tarde também. Muito obrigado.